Muito bem, estamos aqui no programa Interligados, hoje recebendo aqui o Antônio Galvão. Eu admirei aqui pela idade, 67 anos, né? Um militante da sua origem, né? Que é a origem do campo. E hoje nós vamos bater um papo, ele vai contar um pouco da sua história, da sua trajetória, nesse projeto que a gente tem aqui no programa Interligados para mais de 111 municípios. E o nosso objetivo sempre é que você conheça o líder, mas não pela sua patente, mas pelo seu ser, quem é a pessoa. A partir desse momento, nós recebemos aqui o Antônio Galvão. Seja bem-vindo, Antônio. E eu não sei se eu falo Antônio ou Galvão, né? Conta um pouquinho da sua história, 67 anos mesmo? 67 Você anos nasceu já. dia 13 de novembro vai para 68 anos de 57. 57. Mas eu sempre falo que o 13 surgiu bem antes que o número aí desse Ah, partido que ninguém gosta, eu ia né? perguntar se... E, com certeza absoluta, né? Uhum. Quero agradecer aqui, professor Maurício, com certeza, o Dinei, enfim, participar desse programa Interligados aqui de vocês e trazer, sim. Acredito que tem muita gente que tem curiosidade, a gente é bastante conhecido aqui no estado de Mato Grosso, também no próprio Brasil, como você falou aí, a gente tem origem, sim, do campo, a família da gente toda ela, segundo os relatos também do meu pai, desde meu avô, bisavô, que você sabe, como italianos, vieram aí na década de 1880, 1888, parece que chegaram no Brasil. Na Primeira Guerra Mundial ainda, né? Ela não, foi bem antes. Na verdade, a migração que houve da Europa na época, o que a gente sabe e o que a história conta, foi por conta de fome. Ah, sim. Falta de comida. E aí se vendeu a América como a solução aí desses problemas, que é onde você teria terras abundantes, de produção, coisas nesse sentido. E foi o que acabaram migrando para o Brasil, mais especificamente para o Rio Grande do Sul, as regiões mais montanhosas, vamos dizer lá embaixo, mais dobrada, que é onde você tem as terras mais propícias, mas como a gente fala, com fertilidade natural, onde podia se produzir alguma coisa, porque naquela época não acredito que houvesse algum tipo de adubo químico. Sim. Então seria o que a terra pudesse favorecer. E dentro disso, meu avô, segundo o que meu pai falava, veio para o Brasil, chegou aqui com 3 anos de idade. A época depois, 3 anos de idade, até tem algumas coisas lá na casa ainda do pai, na casa nossa paterna, materna, por mais que tanto a mãe como o pai faleceu, que coisas que eles trouxeram da Itália naquela época. O Jesus Cristo, que diz que veio embalado, lá sentadinho, coisa que sempre aquilo ele cuidou, e um relógio com aquele cuco antigo, com o número romano ainda. Então são peças aí de 100 e tantos anos, porque foi em 1888, acho que 89, se não estou enganado, o ano que chegaram no Brasil. Não se sabe já quantos anos tinha lá. Isso aí também já na Itália, né? Então, se tu olhar lá, 90 para cá, são 135 anos. Sim. A própria casa lá onde a gente nasceu, meu pai nasceu, também faleceu dentro dela. Hoje ela tem mais ou menos em torno de 120 anos, está lá em perfeito estado, lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, Sananduva, está lá conservada, dizer, e a gente tem dó, o que se faz com aquilo? Porque não tem nenhum filho ali, tem uma filha, tem uma irmã, né, que filho, meu pai e minha irmã mais velha, que mora próximo ali do lado e tal. Então, a casa está parada. Está lá parada, quando eles vêm de fora, os outros irmãos que moram todos no Rio Grande do Sul, o único que veio para Mato Grosso aqui sou eu, que está fora do Rio Grande do Sul. Então eles vão lá, se hospedam nessa casa, onde a gente tinha cantina de vinho. O meu falecido avô casou 4 vezes, ele criou 21 filhos dentro daquela casa lá, 21 filhos, meu avô. Dizer, a maioria foram filhos dele, mas depois do segundo casamento dele a mulher já veio com 5 filhos, se não me engano, da família Mioto, aí teve mais 5 com essa mulher, onde fechou os 10, aí teve 5 com a penúltima mulher, onde era meu pai, e teve 6, parece que é a primeira mulher, sei que fechou 21 filhos, que ele criou, vieram todos juntos dentro dessa casa lá, quando ele retratou na época. Então, guerreiro, né? Com certeza. Então tem uma história longa assim, e a gente se criou. Ontem, inclusive, nós estávamos discutindo bastante no próprio simpósio que está acontecendo da ProSoja, que a gente viveu aquela agricultura rudimentar, lembro muito bem disso, desde quando fui fazer vestibular em 77, aí acabamos, porque como era colono, trabalhava na roça, tinha que fazer agronomia. E foi justamente a gente vendo as histórias, ontem mostrado também no evento, e a semana passada, acho que eu vi alguma coisa, foi onde houve a transição de quando o Brasil passou a deixar de ser importador de alimentos e começou a produzir o suficiente e começou a virar exportador, que foi
na década de 70 para 80. O final da década de 70. A valorização que você dava no curso de agronomia, que quando eu fui lá e me inscrevi para agronomia, tinha 13 candidatos e meio, quase 14 candidatos lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. A medicina, que sempre foi o curso mais concorrido, tinha 8 candidatos e pouco, mas eu queria fazer direito. Tinha 4 candidatos e pouco. A gente sempre foi um tanto polêmico dentro, e o direito é uma matéria. Meu pai já na época não aceitou. Essa história de advogado vai 48 anos atrás. Não vou nem falar aqui o que já falou na época lá atrás, e são 48 anos, foi 77, nós estamos aqui em 2025, né? Até escrevi, não passei no vestibular. A gente até saiu, depois também saí da atividade, meus irmãos não ficou nenhum, porque quem teve na atividade e continua na atividade hoje, a pequena propriedade rural, é um problema sério em termos de trabalho, você não tem sossego. Se você não tem os animalzinhos, tem os bichinhos, para você poder, nem que seja para auto se sustentar, e agora vem as normativas até do Ministério, que você não pode mais criar frango caipira, por conta aí da gripe aviária, quer dizer que as aves que voam, que estão em volta, pato, que tudo eles são suscetíveis. Então, são decisões difíceis, porque quem está lá na roça, quem está na pequena propriedade, se você não tem um suíno, você não tem um frango, você não tem um plantio de alguma coisa que você já pode usar ali para se alimentar, a vaca de leite, ou lá uma ovelha, um boizinho, pegar para você fazer a tua carne, você poder reduzir esse custo, é uma dificuldade grande. O leite, por exemplo, a gente se criou do lado de leite, me lembro desde que nasceu, meu pai a vida inteira distribuiu leite na cidade, era o que ele sustentou, as faculdades das minhas irmãs, os estudos nossos, que foram feitos. Então, a gente tinha, dizer, aquele colono organizado, uma horta muito grande, sempre tinha legume à vontade, verdura à vontade, essa era a minha mãe que cuidava, o pai cuidava da roça, suíno, galinha, essas coisas sempre à vontade para você comer. A agricultura familiar, né? Agricultura, realmente, aquela agricultura familiar tradicional. Da autossubsistência. Tradicional, né? Não agricultura familiar aí fabricada hoje, que esses caras querem fabricar uma agricultura familiar que não tem, dizendo no sangue, o veio da produção agrícola. Sim. Que dentro desses assentamentos, hoje, se nós for olhar, não quero criticar o assentamento, porque quem ficou lá dentro é um número muito pequeno dos que foram originais, sim, muito pequeno, que era aquele que estava no sangue e queria. A grande maioria dos assentamentos hoje foram substituídos também por pequenos produtores ou pequenos comerciantes que estão lá produzindo. Sim. Estão produzindo. Então a gente tem uma origem, sim. Eu também saí da atividade, digo, não, colono aqui, se troça de área pequena, não vou. Mas a oportunidade, a gente tinha um sonho, de o Mato Grosso, primeiramente é isso. Saí do Rio Grande do Sul em 79. Aqui para Mato Grosso. 79, fiquei 7 anos no Paraná, morei no interior de Chupinzinho, que na época era sede sulina, hoje é município, era um distrito. Depois eu mudei para Guarapuava em 83, e em 86 eu vim para Mato Grosso, mais especificamente Sinop, onde a gente tem as coisas nossas. Desbravando ainda, né? Porque Sinop ainda estava naquele... Pegamos um momento bom, eu falo que era difícil. Eu até não vi nada de dificuldade naquele momento, que na região era a maior cidade, já tinha lá, praticamente o que você precisava. Principalmente... Mas a história do senhor, o senhor foi preparado para essas dificuldades, né? Não, viemos sim. Porque você pega um menino de hoje e coloca em 86 em Sinop, você fala, meu Deus do céu. Mas ainda tem pessoas com coragem, tem uma molecada aí hoje, não é igual aquilo, porque os pais acabam... Eu falo que quando você começa a ter um ganho financeiro melhor, a gente começa a dar conforto para filho, e o filho não quer ir longe. E não quer sair de casa. Mas quando você não tem nada, que nem a gente, só conseguia dar aquela alimentação, nunca faltou comida, mas não tinha nada fora do que aquilo medidinho sempre, a gente saiu, todos nós irmãos saímos buscar um espaço para nós. E todos nós conseguimos o nosso espaço. Uns melhor, vamos dizer, financeiramente, outros nem tanto, mas buscaram um espaço próprio de cada um. Quando você começa a dar muito conforto, que você teve um ganho financeiro, você melhorou, o filho não quer muito mais sair de perto de casa. E é onde eu falo que a gente às vezes começa a estragar o filho. Sim. Tem dificuldade, não quer que o filho passe dificuldade, você passou. A dificuldade faz a gente crescer. Sim. A dificuldade faz a gente usar, a dificuldade faz a gente, professor Maurício, a usar a tua mente, a tua condição que você tem. E quando você não tem dificuldade, a gente acaba ficando sempre... a fala da crise, né? Na crise você tem que criar. Com certeza absoluta. Agora, o que o senhor carrega da história do seu pai?
dentro do senhor? Só complementando a questão de quando a gente chegou, por exemplo, Sinop nós já tinha asfalto dentro da cidade não, asfalto passando na frente da cidade, BR-63, 86, ela já estava concluída até Santa Helena, então o acesso de ir e vir, por exemplo, à capital, já não tinha mais aqueles problemas que a gente ouvia de relato anterior aqui, você saía de Sinop e não sabia quando chegava em Cuiabá, no período chuvoso, e vice-versa, né? Dizer, o pai da gente, o que a gente tem muito a agradecer, o exemplo. Por isso que é uma das coisas, Maurício, que eu discuto muito. A gente quer tratar a educação como escola. Eu não trato a educação como escola. A educação eu trato como berço, o pai, o teu avô, dentro daquela criação que você foi dada. Porque agora você vem me dizer que uma pessoa, porque não pôde ir na escola ou não foi para a escola, ele é analfabeto, essa pessoa não é educada? Eu mesmo tenho meu funcionário mais antigo da fazenda, ele teve que treinar para poder assinar nome, ele é pantaneiro, daquele que fala cotipó, o peixe, o teve raiz, que treinar né? Raiz, e eu vou falar uma coisa, ele está 23 anos comigo lá na fazenda, é o funcionário mais educado que eu tenho lá dentro. Nunca teve uma discussão com ninguém, é aquele cara que não traz fofoca, enxerga coisa, não traz fofoca e ninguém fala dele. Entendi. Ele está lá 23 anos, analfabeto. Para ele poder fazer a carteira da habilitação, ele teve que treinar a assinatura, teve que treinar de coisa. E quando eu parei com a pecuária, que ele estava lá como vaqueiro, acho que ele tem 3 registros a carteira dele, já podia até se aposentar, que quando eu peguei a carteira dele, eu olhei e não acreditei. Os anos que ele tinha de 2 empresas, e hoje ele está 23 anos comigo lá com carteira assinada, já fez em maio. Quando eu parei, eu digo, vou fazer o quê com a pessoa analfabeta hoje aqui para trabalhar na agricultura? As máquinas que a gente já tinha à época, 2014, tem hoje. Vamos lá, tivemos uma paciência, ensinamos ele. Ele é uma das melhores pessoas que eu tenho lá dentro. Hoje o plantio, o conjunto de máquinas mais caro que tem da fazenda é ele que opera. É ele que opera. Então você consegue adaptar. Por isso que a gente fala que o berço, o pai, a mãe da gente, a gente tem que agradecer muito que mostrou o bom caminho, mostrou a responsabilidade, mostrou a gente saber ter educação com as pessoas. E aí hoje trata a escola como a educação. A escola é conhecimento para mim. Escola é ensino, inclusive, até como sugestão aí que a gente já falou, em vez de lá no BEC está escrito Ministério da Educação e Cultura, não. O Ministério, então, do Conhecimento e da Cultura pode ser. Sim. Ou pode ser do ensino e da cultura, sim, ou pode ser do ensino e do conhecimento. Sim. Mas educação, a escola, a única matéria onde se tratava um pouco no nosso tempo, que até era admissível você falar educação, era educação moral e cívica. Sim, o SPB, que ali entrava. Daí vinha o SPB, da Organização Social e Política Brasileira, mas a única matéria era a educação, já falava, matéria educação moral e cívica. Sim. Onde você mostrava civismo, que você tinha que ter responsabilidade e respeito com as outras pessoas, não até, infelizmente, saiu fora da grade escolar, já tem muitos anos, tanto uma matéria como outra matéria, né, professor? E as pessoas, elas... Essa percepção do senhor é tão importante no mundo que nós vivemos hoje, porque, infelizmente, as transferências de responsabilidades, isso é notório, né? Então, eu falo porque eu estou há 35 anos na área do conhecimento, do ensino em geral. Tem pais, né? É lógico que isso é bom para as escolas particulares, mas tem pai que 15 para as 6, 15 para as 7 da manhã deixa o filho e pega 6:30 da tarde o filho na escola. Essa criança, segundo os psicólogos, falam que ela constrói o seu caráter, a sua formação de 0 a 7 anos. Se essa criança não convive com a essência como o senhor foi criado com seus pais, com a história dos seus avós, essa criança ela está copiando alguém. Aí por isso que os pais chegam e falam assim, eu não sei quem que esse menino puxou quem criou. E geralmente ou é na creche, ou é... Por quê? As pessoas, elas não projetam hoje mais o que vai ser do filho. Ela vai fazer o filho, mas... Eles estão preocupados em falar que querem dar uma educação boa, que já usa a palavra errada, como você acabou de colocar. Agora você falou que ele larga lá 6 horas, 15 para as 7, ela pega 7 horas, pega 5:30 da tarde. E depois desses horários, o que ele faz? Ele fica com o filho ou já chega, entrega em casa, põe na cama, já pode dormir, acorda, ou ele vai dormir porque também está cansado, trabalhou o dia inteiro, e daí fica o filho lá na internet que tem que derrubar da cama, no outro dia vendo o quê? Além de não conviver com a família o momento do dia, ainda fica à noite lá ou assistindo televisão, assistindo coisa que pouco ajuda, que pouco agrega, ou está dentro da internet buscando coisa que nada agrega. Sim. E aí você está criando uma pessoa bem longe do pai e da mãe. Sim.
E a pergunta que você falou, e eu me pergunto, e eu sei que a gente ouve, muitos pais falam, não sei para quem que essa criança puxou. Para quem criou. Igual você falou, essa expressão sempre. Não, mas eu não sei o que, mas não foi você que criou. Você delegou a criação. Por isso que você quando... transferiu responsabilidade. Justamente por isso, até que é uma coisa para se pensar, e eu sei que não tem mais retorno hoje, porque quando a mulher resolveu sair para fora de casa, achando que ela trabalhar poderia ajudar na despesa financeira e poderia melhorar o padrão de vida, foi quando acabaram começando a delegar para terceiro educar o filho, a conviver com o filho. Não é ensinar, porque o professor tem que ir para a escola para ensinar. Agora delegaram para educar. Então, esse ponto que quando mudou, foram copiando o modelo europeu, né? O modelo europeu começou isso 50, 60 anos atrás. Engraçado que o modelo europeu hoje está retrocedendo. Estão voltando para trás. Por exemplo, a Finlândia, que foi por mais de décadas a melhor educação do mundo, ela percebeu que ela caiu no ranking porque a tecnologia tirou o acesso de pensamento das crianças. Então, se proibiu o celular dentro das escolas. Aliás, proibiu toda a tecnologia. Não tem mais computador dentro das escolas. Hoje voltou aos livros didáticos, voltou a escrever, voltou ao giz lá do quadro. Caligrafia, assim, para aprender a escrever, porque hoje só vai lá na máquina. A tabuada, lembra da tabuada? Você vai ter hoje, você chegar hoje, você pegar, dar um papel, dar uma caneta pro cara, me escreve. Não, mas eu não sei mais escrever no papel. Porque hoje todo mundo sabe dirigir um carro com câmbio. Exato. A maioria não sabe. Quem aprendeu hoje a dirigir com carro com câmbio automático é a mesma coisa. Agora tu vai para a escola, começa a aprender a escrever tudo no teclado, você não sabe mais escrever na caneta. São hábitos que, dentro do raciocínio humano, você vai engessando o cérebro do pensamento, né? E agora com a inteligência artificial mais ainda. Pior ainda, que agora que ele vai dar o trabalho, só dá a dica, eu quero isso, o cara vai escrever para ele, vai trazer prontinho. Exato, e isso é muito ruim, porque eu sempre falo, a sociedade brasileira, ela tem muita informação e pouco conhecimento. Quando você consegue transformar informação em conhecimento, você ganha sabedoria. Você ganhou sabedoria, o seu caminho, ele de estreito, ele faz isso aqui. Porque você sofre menos. Agora, como que isso vai acontecer dentro da família, como o senhor está colocando aí, se a família não está proporcionando isso para as crianças, não está proporcionando isso para os filhos? E até mesmo esse próprio pai que não teve isso, porque a geração de um pai de 30 anos hoje é a geração que nós estamos falando dessas pessoas hoje. Eles falam assim, eu nunca esqueço de alguns pais falando comigo, não, professor, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Sofreu o que eu sofri. Foi o que educou ele, foi o que deu o caminho para ele, não quer que o filho aonde ele chegou com a forja. Você tem que passar pela forja, você tem que passar pelo que o senhor passou. O senhor tem que desprender daquele processo, falando assim, poxa, eu vou ter que deixar minha família, mas é com bem melhor, porque lá na frente eu vou cuidar dos meus pais, eu vou honrá-los, eu vou dar um nome para a sociedade, eu vou fazer todo esse trabalho que o senhor colocou. Mas tá certo, vamos falar um pouquinho nessa chegada do senhor aqui em Mato Grosso, 1986, os seus espaços que foram conquistados. O senhor chega aqui em Mato Grosso, o Galvão desconhecido. Com certeza, como a grande maioria que chegou aqui dizer, com aquele sonho, aquela vontade de você dizer, que a gente estava fora da atividade rural, agropecuária, que a pecuária que a gente fazia lá no sul junto com meu pai era uma pecuária leiteira também, sacrificante, todo mundo sabe que, eu sempre falo que a vaca não sabe que tem sábado, tem domingo, tem feriado, tem dia santo, você tem que ordenhar ela. Sim. Eu lembro que o meu pai, era aqueles horários dele, não interessava o que ele estava fazendo, você às vezes tinha que sair algum dia para ir mais longe, até no casamento, já tratava com o vizinho, que aquele horário vinha ali, fazia o trabalho, porque você tinha que ordenhar, tinha que entregar esse leite, tinha compromisso e tudo, né? Então a gente acabou vindo ao Mato Grosso, até inicialmente a gente começou a mexer com extração de madeira, que Sinop foi o grande polo. Sim. Eu falo que Sinop se desenvolveu da forma que desenvolveu, até esses dias a gente também estava falando aí numa pesquisa aí do universitário que está hoje estudando nos Estados Unidos, mas é brasileiro, falando por que Sinop se destacou mais do que os outros naquela época. Primeiro foi a forma da colonização feita pela própria colonizadora Sinop, onde não vendeu grandes áreas para poucas pessoas no entorno da própria cidade. Por mais que outras cidades fizeram isso, né? E segundo, o principal de tudo, que a madeira era uma coisa que era rápida de você coletar ela e transformar ela, carregar e levar embora e fazer dinheiro. Sim.
Quando a agricultura, a própria pecuária, você precisava no mínimo de 1 ano de prazo. Sim. A madeira, como eu falei, por exemplo, você ia na mata, era tudo encostado, você tirava uma carga, 2 cargas de tora de manhã cedo, trazia até o meio-dia, do meio-dia para a tarde você industrializava, serrava ela, já jogava para cima do caminhão à noite, e aquele plano cruzado que nós vivemos ele, a gente conhece bem ele, que nada chegava, tudo que aparecia no mercado tinha comprador e pagava caro. E uma inflação de noite, alta. essa madeira, da manhã até a noite, ela já estava dentro de um caminhão, seguindo o caminho em São Paulo normalmente. Então o dinheiro girava rápido. Por isso que Sinop foi das cidades que se destacou, porque ela tinha uma fonte de renda muito rápida. Muito rápida. Em 86 vieram as grandes madeireiras do país, daquele plano cruzado, Sarney. Como falei, eu nunca vi dizer que a gente chegou em setembro, até o final do ano, sonhado, a gente ver um dinheiro na mão e uma valorização das coisas. Também se tu queria comprar qualquer coisa, você pagava o dobro, o triplo. Por mais que tenha o congelamento, por mais que foi feito. Porque se tu queria comer carne, por exemplo, naquela época, era pelo fundo do açougue pagando o dobro, o triplo do quilo. E não tinha outro assunto. Como o negócio que a gente vendia também valorizou. Então isso tudo a gente acabou levando de volta, porque tem uma história muito longa aí de Sinop, que já Sorriso tinha um valorzinho da terra, porque Sorriso era mais rápido para você abrir, era cerrado, Zema um pouco mais pesado, Lucas então era a mesma coisa, mas a agricultura demorava mais para trazer retorno, e mais lento, porque precisava muito recurso para fazer a abertura. E não tinha a tecnologia que tínhamos hoje. Não tinha nada disso. Então foi muito rápido esse acesso, e a gente dentro daquilo de você comprar algumas áreas que tinha madeira para tirar, já na época depois que passou aquele boom do plano cruzado, que daí veio o cruzado 2, 87, entrou a crise, você ia comprar qualquer área para tirar um pouco da madeira que tinha lá em cima, o cara já te falava assim, não, esse preço é com a terra junto, você tem que levar a terra, mas eu não quero a terra, não, eu não tenho vento se não levar a terra. O cara queria ser velhinho, não valia nada. E eu sempre falava, gente, isso aqui amanhã depois já se falava da saída para o norte, da 163, mesmo descendo para o sul, isso aqui são áreas agricultáveis, isso aqui são áreas que produzem alimento, isso aqui vai valer. Já tinha aquela visão de futuro. Com certeza. Não, mas Sorriso é mais fácil de abrir, Lucas é mais fácil de abrir, eu sei, um dia vai acabar lá, eu falar para os caras. Um dia vai chegar, vai exaurir aquelas áreas que é cerrado, que é mais fácil. A turma vai vir aqui. Então ali a gente começou a adquirir algumas áreas, dizer, quando comprava aquele pedacinho de madeira, também era muito limitado, e começamos a formar lá um pouco de pasto, já colocando um gadinho, porque a gente já tinha esse princípio da coisa. Tá no e sangue, voltamos de volta para a atividade. Estamos aí, tem um filho na atividade também e tudo. E deu certo, graças a Deus, o que a gente planejou, muito até acima de uma expectativa do que a gente imaginava, pelo poder aquisitivo de quando saiu do sul, porque a gente era uma pequena propriedade, essa propriedade continua lá praticamente da mesma forma que meu pai e minha mãe deixou, a herança que está nossa, dos irmãos, ninguém vendeu nada daquilo, está lá, a gente até fica com dó de vender, virou cidade tudo ao redor, e a gente fica com dó que a gente nasceu ali, eles se criaram naquilo ali, hoje até do CVD, e infelizmente vai ter que lotear, fazer alguma coisa, porque a cidade precisa continuar crescendo. Então, Galvão, o senhor é uma prova que as pessoas falam assim, que os sulistas, quando vieram para Mato Grosso, hoje tem uma crença, infelizmente tem um lado da sociedade que começa a criticar o agronegócio, dizendo que eles são os barões, eles que cuidam, mas o objetivo do nosso programa geralmente é para contar essa história. O senhor é uma prova que não é a herança que transforma a vida de ninguém. A maior herança que seu pai deixou foi a herança da galardia, né? Essa herança de buscar, essa herança do cunho empreendedor, que é o europeu. O europeu ele não aceita a CLT, né? Ele não tem na cabeça dele, fala assim, vou trabalhar 8 horas, você vai ser meu patrão. Também alguém achar que CLT favorece empregado, eu sei que favorece emprego para quem está dentro do sistema do Ministério do Trabalho. Claro. O favorecimento está ali, por isso que ninguém quer Ninguém ganha. Mas o funcionário, mesmo com CLT, eu não vejo em nada com esses impostos aplicados. Não tem benefício nenhum. Ninguém ganha. E o grande erro, gente, isso aqui eu vou colocar um professor de geografia, o grande erro das pessoas é achar que o patrão ganha mais que você. Por quê? Se você ganha um salário mínimo, você não custa um salário mínimo. Você custa o dobro de um salário mínimo para esse empregador. Então você é empregado, para o empregador é o dobro. Então você acha que você ganha pouco, mas para ele está pagando o dobro. E quem que ganha a outra metade? Quem ganha a outra metade é o Estado. Então,
quando a gente... mas você defende o empreendedor? Não, não é isso, não é chegar de defender. O negócio é a coragem. É a coragem, é a resolução naquilo que a gente faz. E a prova está aqui. Chegou em Sinop, não veio com uma herança nas costas, né? De chegar e falar assim, meu pai me deu isso aqui, eu estou começando a minha vida. E lógico, uma coisa que é de aprender com o senhor, essa história é muito bonita, né? Uma história assim, motivadora para aquelas pessoas que estão começando a vida, né? Estão começando a história. O senhor está com 67 anos, o senhor está com esse pique. Eu vou voltar aqui no assunto que você falou de uma palavra aqui, empreendedor. Você defende empreendedor. Se não tivesse empreendedor, teria emprego? Não, acho que não. Teria algum trabalho para ser pessoal e até usar essa CLT? Não teria trabalho, não teria produção, não teria o que comprar. Esse que eu falo. Agora, o que está de errado nisso tudo é o seguinte, onde estão as nossas escolas, ensinar para uma criança, já desde pequena, que é uma das metas que a gente tem aí, até política, que é pela política que acontece, de você já começar com aquela criança, falar para ela que ela pode ser um empreendedor amanhã. Educação financeira. Mas meu pai sempre foi empregado, meu pai trabalha empregado, meu avô foi empregado. E quem diz que você tem que continuar empregado? Quem que está dando um incentivo para aquela criança dizer para ele? O vendedor de picolé que está na rua, ele é um empreendedor ou é um empregado? Empreendedor. Na nossa época era uma caixinha de sapato lá para você ilustrar sapato. Ou vai vender alguma coisa. Exato. Então você veja que às vezes querem criticar o patrão. Existe emprego se não tiver patrão? Não. Existe funcionário se não tiver empresa? Absolutamente. Então não adianta. Agora, o que está errado é de quando a pessoa começa a ver ou querer ser gente, lá, desde criança, não ter alguém que incentive ele a ser esse empreendedor. São crenças limitantes, né? Justamente, mas quem que ganha com isso? É militância. Sim. E aí entra com essa situação toda, querendo sempre culpar que o empregado é escravizador, ou o patrão é escravizador. Sim. Por conta do quê? Por conta de uma CLT. Por que todo mundo vai para os Estados Unidos, quer mais voltar, quer trabalhar lá que não tem CLT? É carga horária, vamos combinar 5 horas, 10 horas. Trabalha no serviço braçal, mas quer ficar lá. Não, vai lá, mas lógico, ele vai lá no serviço braçal, ele ganha 30, 40, às vezes $50 por hora. Aqui ele lembra que ele vai trabalhar uma semana inteira, porque tem uma maldição do tal de CLT que diz que é boa para ele. Não, e que te dá segurança, né? Então isso é uma das metas que você acabou citando, essa palavra empreendedor, e qualquer cidadão consciente tem que defender, porque se não tiver um empreendedor, não vai ter um emprego. Não vai ter a pessoa que vai depender daquilo. Exatamente. Você precisa ter isso aí. Outra coisa aqui, professor, é a questão de uma educação financeira. Também. Como é que você vai pegar duas coisas que estão anexadas uma na outra? A pessoa não saber que se tu passou, você só gastando o que ganha, você já tem problema. Claro. Amanhã aparece um parente na casa que quer tratar melhor, já ficou devendo. Apareceu uma doencinha, apareceu uma farmácia. Então, o cara que não aprender também a economizar no mínimo 10%, por pouco que ganhe. Para você ter um imprevisto. Sim. E o imprevisto, quem tem filho, tem criança, existe. É uma gripe, é isso, aquilo. É o planejamento, né? É o planejamento. Aonde que está dentro de uma sala de aula falar? Não tem. Então, são assuntos que nós temos que trazer para o currículo escolar, dizer a questão financeira de você fazer ela saber e mostrar para aquela criança que, independente do histórico familiar, meu pai aposentou lá, foi 40 anos na mesma empresa, é um orgulho o cara ficar numa empresa. Sim. Mas peraí, você quer ficar 40 anos igual ao teu pai ou tu queria ser igual o dono da empresa? Construiu o quê, né? E o dono da empresa, com certeza, não nasceu grande quando ele começou o projeto. Lógico. E nessa área que o senhor está colocando, o Brasil, foi um período que o Brasil mais cresceu, foi quando o Brasil tinha, dentro das escolas, prática agrícola, educação domiciliar, que é onde ensinava as mulheres, as meninas, a serem boas mães, né, boas esposas. Aprender a cozinhar, cuidar limpar a casa, do lar, ajeitar. Né? Isso hoje encara isso como machismo. Né? Mas isso é uma tradição machista, não sei o que e tal. Na realidade não é. Na realidade é um preparo para um ser humano que vai enfrentar o mundo. Né? Eu lembro que eu sou da origem de escola pública também, e nós tínhamos prática agrícola. Vamos plantar uma horta. Foi aonde o Brasil, na nossa época, foi aonde o Brasil começou a se destacar, igual eu falei primeiro. Ele saiu do importador de alimentos a ser aquele meio a produzir o suficiente e partiu dali a produzir exportação. Sim.
Que antes, quanto gastava de um salário da época para você poder comprar o alimento básico? Sim. Acho que era 60% do salário, 50%, não sei o quê. Só vivia 60%. Hoje você está gastando o quê? 30% desse valor? 30% do teu salário, menos, depende do que você quer comprar, porque tem mais chance de coisa para você colocar no custo. Opções. Então foi ali que houve a transição, aonde os colégios agrícolas foram super valorizados. Já tinha colégio agrícola no fundamental, não era só como técnico. E tinha os colégios técnico agrícola também. Hoje o maior gargalo é a falta de mão de obra. Né? Por que é falta de mão de obra? Porque as escolas técnicas profissionalizantes deixaram de existir. Então o aluno ele sai do ensino médio, na maioria iletrado, analfabeto informal, porque às vezes sabe ler e escrever, mas não conhece mundo. Aí ele vai para a faculdade, continua com esse perfil. Ele não consegue ser um bom profissional. Onde as escolas profissionalizantes já otorgava o bom profissional na adolescência, 16, 17 anos, 18 anos. Por isso falta mão de obra hoje no Brasil. Infelizmente, essa é a realidade. Inclusive, a gente, como presidente do sindicato lá em Sinop, quando se instalou o IFMT, quero dizer, seriam os cursos técnicos mais, eu tive com a diretora uma vez, que eu falei para ela, vocês têm que preparar o aluno, que ele não vai dizer para esse aluno que ele vai lá para a fazenda com a prancheta, que ele vai ficar de mãozinha limpa, que ele vai lá anotar, que ele vai para mandar lá dentro. Aí esse técnico, nós precisamos ele preparado pelas máquinas que nós temos para ele trabalhar com as máquinas, ser operador de máquina. Claro. Porque ninguém paga salário hoje que o cara ganha no campo. Claro. E a gente tem essa dificuldade de ter pessoas técnicas. Não, mas já dentro da sala de aula, vende que ele vai lá no campo e não precisa sujar as mãos. Não precisa sujar a roupa, ele vai ficar bonitinho. E campo não é isso. E ainda brinquei com ela, digo, tem mal uma coisa, professor, daqui a pouco vocês já tem que começar, porque hoje querem tudo ar-condicionado. E campo não tem ar-condicionado, é o ar que está lá. Ainda brinquei com a professora lá, com a diretora, falei, diretora, e vão habituando o pessoal já a começar a tirar o coberto também da escola. Porque lá ou chove ou dá sol. E o cara que não gostar de sol ou não gostar de chuva, ele não precisa, não pode mudar de profissão, né? Tem que mudar de profissão, brincando com ela. Mas tudo, então, é uma brincadeira que tem um fundo de verdade muito grande. Com certeza. Eu acho que tinha que inverter o processo. Então, são trabalhos práticos. E trabalho prático você tem que inverter. Coloca 80% no campo e 20% de sala de aula. Você inverte o processo. O cara quer ser engenheiro agrônomo e não consegue pegar no solo, né, com medo de sujar a mão. Com as mãozinhas limpas, sem as unhas sujas. O cara quer ser zootecnista. Ele não vai pegar no ubre da vaca lá, ele não vai... pegar o esterco e fazer... Se ele não souber o que ele quer fazer, ele tem que mexer com o bicho, com o animal. Claro. O interno e o externo ele tem que mexer com o bicho. Exato. Então, se ele tiver dó das fezes da vaca, de urina, com os outros, ele não vai lá para o campo, do animal, do bicho, enfim. Exato. Zootecnista, a profissão dele é essa, veterinário, exatamente agrônomo, que não botar, agrônomo que olha, tá muito quente o solo. Não vai para agronomia. Vira médico daí, que tu tá sempre numa sala de ar-condicionado, você tá operando, você vai estar lá na tua clínica, está no teu consultório. Então, você tem opção para isso. Agora, você quer ir para o campo, quer ir para atividade ou veterinária ou agronômica, agronomia, você sabe que o campo é aberto, é solo, é chuva, né? Mas por isso que tem que voltar. Primeiro, teste de habilidade. Tá? O que é teste de habilidade? Saber qual que é a sua habilidade, o que você tem dentro de você. Agora, imagina, vamos pegar aqui o Antônio Galvão, vindo dessa herança, né, do campo, sabe, do empreendedor. Agora o senhor vai atrás de um balcão, o senhor vai vender peça, com todo respeito aos vendedores. Ia dar certo? A probabilidade de dar certo era zero. Eu falo, professor, qualquer atividade tem que ser respeitada, não tem dúvida nenhuma, porque se ela existe é porque tem demanda. Sim. Toda ela, o vendedor de peça lá é um importante, principalmente aquele que conhece. Claro, mas é porque tem lá dentro. É porque ele tem habilidade para aquilo, justamente. Ele tem aptidão para aquilo. É vendedor. Agora, se você pega ele e coloca no campo, não vai dar certo. Não, se ele for para lá para cuidar lá no campo, não. Ele pode até ser um bom vendedor, porque quando você consegue vender aqui, ele é bom vendedor num sentido amplo de vendas. Claro. Agora, de produção, por exemplo, peraí. Ou de organização lá dentro do negócio. Então, cada um tem dentro dele, em si, nele, uma atividade que ele se compatibiliza melhor e se identifica melhor. Então, ele tem que ir naquela. E outra coisa que não tem nas escolas é exatamente isso, o teste vocacional. O teste vocacional. Meu filho, não é porque o pai é militar, o filho vai ser militar. Não é porque o pai é médico, o filho vai ser médico.
A probabilidade, lógico, vai ser, porque está vendo aquilo ali. Mas, de repente, a vocação dele é outra. O teste vocacional, ele é muito importante para não frustrar o profissional, para não ter essa dificuldade. Eu falo que o teste vocacional, ele devia vir, de repente, então lá para o final do ensino fundamental, ou já aí dentro dos cursos técnicos, que é onde você vai definir no curso superior a tua vocação, a tua atividade, Sim. Onde você já está com um pouco mais de instrução. Sim. Agora que nem o empreendedorismo, sim, você começa na criança pequena. Lá embaixo. Não, você vender picolé não é feio, vender não sei o que não é feio, lógico. Você isso, aquilo, isso aqui tu já passa a ser dono. Você começar a levar aquela conversa para o cara. Falar, a parte financeira tua, tu cuida, se tu ganha 10, se tu gastar 10, você pode já ter um problema por isso. Sim. Tu puder segurar um pouquinho, sim, você pegar. E é muito fundamental do que você falou. Tem o curso lá mais na frente, eu vejo, na minha opinião, você começar a identificar aonde que você teria, dizer, dentro de você, a vocação tua para qual atividade. Porque a maioria hoje, quando vai para se inscrever no vestibular, ele tem uma indecisão enorme do que é que eu quero, o que eu pretendo. Agora, você vê que o pessoal, nossa época, nós íamos para a escola, você tinha que estar com 7 anos completo. Sim. Ou vai bem no finalzinho do ano para você começar. E sabendo ler, né? Ano, 7 anos. Então, normalmente, você já ia para segundo grau, que a gente fala, era 9 anos, sim, você já ia lá com 17 anos, mais ou menos. Sim. Fechava com 19, fechava com 20 o segundo grau. Hoje o cara está fechando com 15 anos, 16 anos. O que essa pessoa vai saber o que é? Eu já não sabia o que eu queria com 20 anos de idade fazer o vestibular. Verdade. Eu queria direito. Minha mãe e meu pai disseram, não, você vai ser agronomia, que colono tem que ser agrônomo. E a época era muito bom, realmente, foi a época da transição, da importação para exportação. Mas você já tem dúvida, com 20, 22, 25 anos, imagina uma criança que pode dizer que é um adolescente, com 16 anos, 15 anos, 16 anos, definir, eu vou fazer o curso superior tal. Hoje nós temos oficial de PM com 24 anos de idade, 24 anos, o cara é tenente. Como? Você pegar, são situações aí que foi se criando, foi se buscando, né, Maurício? Mas enfim, Vamos falar um pouquinho dos seus projetos, né? Você, hoje o senhor está com essa pretensão, hoje o senhor é um pré-candidato ao Senado. Sim, a gente pegar dentro desse trabalho tudo que a gente fez, eu acho que a gente, só voltar um pouquinho na atividade da gente, a gente veio para o Mato Grosso, essa ideia que tinha e tal, a gente realizou sim, até acima do que a gente imaginava, está de volta no segmento hoje de produção agrícola, principalmente a pecuária, a gente não tem ela mais, que meu filho gosta mais da parte agrícola. Certo. E gosta de comer umas costelonas, mas e cuidar do gado, ele não era muito simpático com isso. Então a gente está na atividade e dentro disso tudo, nas crises que surgiram, a gente, desde o tempo de escola, a gente sempre exerceu uma certa liderança sobre os outros colegas de sala de aula. Entendi. Quando fazia qualquer evento, a gente sempre estava arrastando a turma, ia na frente. Entendi. Tinha que puxar, porque foi dentro do processo. E 20 anos atrás, a gente está vivendo uma crise, eu acho que foi a pior crise que o setor agrícola teve no país. Foi quando houve aqueles movimentos, você deve lembrar muito bem que o primeiro foi o Tratoraço, onde a gente levou mais de 5 mil máquinas naquele momento para Brasília, e a gente acabou assumindo essa liderança dentro do processo lá em Sinop, acabou, depois disso tudo do movimento, acabaram me elegendo presidente do Sindicato Rural lá de Sinop, onde a gente tirou uns par de anos aí dizer, e defendeu um segmento. Eu trato que é o principal e o mais importante, não querendo excluir nenhuma outra atividade, como eu falei anteriormente, e gosto de citar muito que às vezes você fala, o borracheiro, está lá 3, 4 tabuinhas lá no meio do deserto, parece um trem abandonado, mas você estraga um pneu, fica para a estrada, depois você vai saber da importância daquele borracheiro que está lá, e dá graças a Deus e vai rezar de ter o borracheiro lá na frente. Já aconteceu comigo de carregar pneu em volta. Sim. Você ir lá botar o stepper, ter o stepper sendo quem que confere stepper? Tá lá vazio, e aí tem que ir pegando carona, enfim, todo tem importância. Agora eu falo que a nossa atividade, que eu não vi nenhuma dessas outras atividades, com a barriga vazia alguém dá conta de tocar. Sim. Então a produção de alimento, a segurança alimentar, ela é a mais importante. Como a grande preocupação que existe do mundo hoje, principalmente países que se preocupam, e a China é um desses países aí que se preocupa muito, porque foi um país que já teve muita fome, foi muita gente que morreu de fome, se for pegar historicamente, de ter comida para alimentar os cidadãos dele. Então isso eu vejo a atividade da produção de alimentos, de todas elas, não é só soja, milho, igual eu trabalho, mas a produção de alimento como sendo a mais principal. É o momento que você tem a segurança alimentar, professor Maurício,
você tem a certeza que você consegue tocar qualquer outra atividade. E como a gente fala, saco vazio não para de pé, barriga vazia também não toca nada. Sim. Então vejo como uma atividade dentro disso. A vinda do senhor para essa pré-candidatura, né? Hoje não tem como ser candidato, porque não teve convenção ainda, mas a gente chama do pré-candidato, é justamente para defender essa continuidade da evolução agrícola, pecuária, do agronegócio dentro do estado de Mato Grosso. É isso, né? Mas eu acho que é bem mais amplo, Maurício. No momento que você for ocupar um cargo, principalmente, que eu já disputei o Senado também em 22, dentro disso, então foram aí, naquele momento, a gente já tinha 17 anos à frente de entidades, entre o Sindicato Rural de Sinop, daí em 2005 criou a ProSoja Mato Grosso, depois em 2010 a gente resgatou, já tinha até uma entidade nacional, que era a AbraSoja, foi resgatada, foi criada a ProSoja, transferida para Brasília em 2010 para dar representatividade mais ao produtor de soja e milho, no caso do estado. E a gente veio também, sempre participou, veio culminar com a presidência também da ProSoja Mato Grosso e automaticamente como presidente da própria ProSoja Brasil. Vendo a nossa política do jeito que ela vinha nesse caminho, esse resgate do patriotismo que houve nesses 4 anos aí do presidente anterior do Bolsonaro, aonde levou a gente a credenciar até e o trabalho feito a você ser um dos candidatos ao Senado em 22. Principalmente vendo que os 2 candidatos que lá estavam, eram 2 candidatos que acompanhavam quem estava no poder. Podemos tratar de oportunista, que foi isso que aconteceu, e a história conta isso e nenhum pode negar. Não tinha uma oportunidade de dizer para alguém que se identificava melhor dentro, você vai polarizar direita ou esquerda, eu me senti na obrigação de colocar o nome também para Senado naquele momento em 22. A gente já tinha 17 anos de trabalho, complementamos depois 19 anos à frente de entidades, aonde todo mundo falava que eu não chegaria a 50 mil votos, não tinha expressão no Estado, o Estado não me conhecia. Eu gastei muito pouco, para dizer a verdade, muito pouco proporcional, porque eu não tinha apoio político, não tinha apoio nenhum. Meu apoio que eu tinha, as minhas bases eram os sindicatos rurais do Estado. O grupo que era o produtor rural, do modo geral, tanto pecuarista como o agricultor. Enfim, mas tivemos sim o voto do urbano, não tem como ser diferente. Chegamos num número aí de 337.003 votos. E os especialistas aqui da área falavam que eu não faria 50 mil votos. Eu tinha ciência... teve mais de 10% de votos da população inteira de Mato Grosso naquele contexto. Naquele contexto. A nível de eleitores que foram às urnas, foi em torno, acho que foi 24% dos votos do Estado, de quem foram votar. Uma representação. Porque teve dizer, muitos, a própria pessoa que nem comparece, em torno de 25%, mas houve de pessoas que foram votar, a gente tem esses dados na mão, e votaram para alguém. Eles foram às urnas. Certo. Você votou para governador, votou para deputado, coisa nesse sentido, não votou para Senado. Tem índice mais ou menos de 30% que não votou no senador. Aí a gente levantando agora, andando no Estado, o que identificamos? Que não sabiam que a gente era candidato. Porque eu comecei a andar no Estado em 22, sabe quando? Em maio de 22. Até outubro. Não deu 5 meses de campanha. Nós rodamos 130 municípios, somente eu e a minha esposa Paula, que está aqui. Eu sempre brinco com a turma, junto com ela, digo que a nossa equipe é 4, que nós fizemos por 4. Daí, mas cadê os outros 2? Não, é eu e ela e eu. Eu falo, que aí pegar. Então a gente fez um trabalho muito grande, foi o reconhecimento justamente que essas pessoas que avaliavam o conhecimento da gente, ou conhecerem a gente no Estado, que eles não acompanharam. Esses anos que a gente passou dentro da entidade, como falei inicialmente, eu acho que tem 3 coisas que são fundamentais dentro de uma eleição, de ter o reconhecimento do eleitor e do voto. O primeiro, você ser simpático com as pessoas, você ter carisma com as pessoas, você conseguir trazer pessoas, né? E ter pessoas próximas que gostam de estar próximas a você, quando você tem assuntos saudáveis também. Sim. Segundo, qual é a tua participação que você teve com a sociedade? Seja ela social, seja ela uma entidade que você participou de algum evento nisso aí. Hoje eu fico 19 anos à frente de entidades, praticamente todos esses anos, como presidente do sindicato e presidente da ProSoja, período de vice-presidente. Com certeza, então defendendo o segmento tão importante. E aí aparece o cidadão, não tem carisma, não prestou um serviço nenhum para a sociedade, não teve nenhuma função social, vem candidato, aí precisa muito dinheiro. Eu sempre falo para todo mundo, dinheiro é o terceiro item dentro de uma campanha política. Por isso que viram esses absurdos de gasto, porque o cara não tem serviço prestado para a sociedade. Não tem nada, você nunca enxergou aquele cidadão, amanhã ele aparece candidato, então tem que ter muito dinheiro.
E todo mundo sabe que a compra de voto está aí, solta, a Deus dará, e é esse cidadão que nunca fez nada, que vem com muito dinheiro, que quer se eleger à base do dinheiro. Então isso credenciou, sim, a gente a sair, e o que me levou na época foi justamente que não tinha oportunidade nenhuma para as pessoas votarem em alguém realmente ligado mais com os costumes normais e teria lado. Não é que vai com um dia a Maria está no poder, estou com a Maria. Amanhã a Joana está no poder, estou com a Joana. O extremismo, né? Aquela coisa... Não, ele está sempre no oportunismo. Ele está no poder. Se você olhar o histórico dos candidatos que disputaram na época, todos eles, quem se elegia, eu estou junto. Quem se elegia, eu estou junto. Conforme tocava a música. Tocava a música, lógico. Quando você está no baile, tem que dançar a música, né? Uhum. Agora, a questão de você decidir pelo melhor para o povo, não é. Se a música é boa, tu vai junto. Agora, se a música é ruim, você sai fora do cara. Claro, claro. E hoje estamos aí, que eu acho que credencia a gente, chegamos em segundo lugar no estado, com esses 337 mil votos aí, e estamos aí novamente buscando a mudança que precisa ser feita. Porque houve essa mudança de governo, que toda a população, porque quem não quer provar que os números estão aqui, não quer te esconder número, não quer que você conteste eles, você deixa a dúvida no ar. Foi realmente real? Foi esse resultado? Foi isso tudo? Então, o que nós cobramos é transparência, cobramos hoje um voto direto, com certeza. Pode ser impresso, sem dúvida, pode ser na máquina, não tem problema, não estamos duvidando da máquina. Você pode duvidar das pessoas que manipulam a máquina. Sim. Agora, o voto impresso com contagem pública, por que não pode dar essa transparência? Por que você não pode dar a legalidade do processo? No mundo inteiro acontece. Né? Todo mundo. Agora, no Brasil, tem que confiar em 2, 3, 4, 5 pessoas que estão aí. Então, isso que a gente defende, estamos aí, sim, hoje, novamente, aí como pré-candidato ao Senado, tá novamente. Qual partido hoje? Nós estamos com a Democracia Cristã, inclusive, pegamos esse partido, a minha esposa, Paula Boaventura, ela é a presidente estadual, porque a dificuldade de você pegar, dizer, um partido maior, quer dizer que tenha já, muitos deputados, senadores, porque tem até recurso público, porque hoje a Democracia Cristã não tem recurso público nenhum, não tem tempo de mídia nenhum, é um partido que existe, é lá um partido de direita, inclusive fez 80 anos de existência já no Brasil, acho que esse não é, acho que é o mais antigo hoje. Foi PSDC, virou DC, voltou PSDC, também usava o PS ali no início dele, o que mudou, fez 80 anos, agora dia 9 de julho da criação hoje dele. A sigla dele é DC. É DC, Democracia Cristã, tá. dizer. Hoje qual é o número do partido? 27. 27. 27. Então nós pegamos porque aqui no estado ninguém te garantiu uma vaga. Certo. Aí a nível nacional nos garantiram vaga, que não vai ter interferência, que isso tudo, mas já a gente tem notícia que já tiveram cutucando lá, porque eu acredito que o trabalho que a gente fez, isso aí deve estar criando alguma coisa no estado, que alguém que vai ter que dar vaga, não está querendo ceder vaga. Vocês vão montar uma conjunção para as eleições agora também estaduais aqui? Nós já temos o diretório estadual, que a minha esposa aí é a presidente. Hoje já temos aí, acho que é 53, 54 municípios, né? Que já tem as provisórias, 20 e poucos já está registrado, inclusive bacana. Já no TRE. Já estamos aí com mais umas 30 que está na iminência de terminar, de fechar os nomes para você fazer as municipais, sim, no caso. E o objetivo é a gente chegar em 50% dos municípios do estado. 70 municípios, talvez 80, em torno do número assim de municipais. Certo. Então, hoje, do próprio partido. A gente, como conhece o estado inteiro, tu não conhece a gente, não está tendo essa dificuldade de trazer pessoas de bem. E o senhor, pela história, né, e pela história e histórico, o senhor sai na frente dentro de um processo que é a questão da credibilidade, né? Isso é difícil hoje, né? Graças a Deus é o que a gente fala. E houve essas críticas todas aqui dos nossos senadores, inclusive que acabaram essa semana, os 3 assinando, né? Assinando o quê? Assinando a primeira etapa. Para dar a entrada do pedido de impeachment, né? Que tiveram que apanhar. Os próximos passos. Tiveram que apanhar um monte da sociedade, sempre falei, estão acovardados sobre esse assunto, deixar claro, não estão falando de outros assuntos aí. Sei que criou-se uma polêmica grande. Mas esse é o primeiro passo e demoraram tanto desse jeito. Agora eu quero saber se o próximo passo, se eles vão incentivar os que ainda não assinaram a vir e começar a falar. Porque o abuso que está sendo cometido hoje aí por membros da nossa Suprema Corte, isso não é admissível para uma sociedade que quer viver em paz. Sim. Porque ali não está se criando paz nenhuma, está se criando guerra. Essas prisões, esse 8 de janeiro alguém falar que é golpe, isso que estão fazendo hoje com o próprio presidente Bolsonaro,
dizer, tentando achar uma forma de justificar uma condenação, que até um analfabeto sabe que não existe nada. Nada que consiga pegar, mas fizeram a condenação agora totalmente arbitrária, até para os próprios colegas. Parece que é 2 pesos e 2 medidas, né? Porque desde o início. O garotinho lá em... o garotinho não, o garotinho também e o foi prefeito, o ex-governador do Rio, mais de 400 anos de pena, já de julgamento. Não, e ele todo dia, eu falo porque eu frequento muito o Rio de Janeiro, mas todo dia ele lança na mídia, todo dia ele está ao vivo na mídia, dando dicas de culinária, da mansão dele, sabe? Aí você veja eu achei estranho isso. Não é estranho ele ter 400 e poucos anos de condenação por desvio, por corrupção, por tudo que foi de ruim, acho que ele só não tem acusação de ter mandado matar alguém, mas de roubo, corrupção, né? E está em casa. Não, tá em casa. E poder ir para a mídia. Então, por que veio a acusação do presidente? Não, o que está acontecendo aí realmente ninguém aceita. Só mesmo os caras que estão deturpados aí, que não conseguem enxergar. Mas graças a Deus a grande maioria da sociedade, inclusive até o pessoal de esquerda hoje criticando as atitudes. Sim. Até porque a própria esquerda condenou a indicação do ministro lá atrás. A própria esquerda, ela foi contra totalmente. Esse cara é autoritário, esse cara é isso. E ninguém percebeu isso. Então, uma boa parte da própria esquerda hoje condena esses atos que está acontecendo hoje com a nossa Suprema Corte. Inclusive falas absurdas ontem também, semana passada, ridícula aí, do desgoverno que está aí. Eu não consigo chamar isso de governo hoje. Pegou um país organizado de novo, está lá com as contas públicas, tudo achado, tudo no vermelho, as nossas estatais novamente. Ontem teve a coragem de falar em socialismo, comunismo. Mas será que é isso que essa esquerda quer? Se eles querem, tem país aqui do lado que tem. Vão lá. Vão ali na Venezuela. Por que você quer trazer que a maioria da população não quer isso? Deixa em paz. Né? Eu sei, você não quer, né, professor? Não, tem. Eu acho que eu também não quero. Então, para quê? Nenhum cidadão de bem. Nenhum cidadão de bem. Nenhum cidadão consciente. Não. Nenhum cidadão que pode ser até um bandido, ele não quer isso. Não. Você pode ter certeza, então por que isso? E agora vem com essa conversa. Lá no Chile também, onde reuniu aí 4, 5 presidentes de esquerda, Colômbia, Venezuela, o México que vieram, Nicarágua. Quem que quer isso? É simples, é só olhar o resultado desse país. Aí fica culpar aí também umas falas feitas absurdas aqui também para os próprios representantes nossos, em função do trabalho do Eduardo. Quem não iria que se fosse o caso do pai dele mesmo? Claro. Para criticar É só ter empatia e colocar no lugar. Um falou que foi molecagem, uma falou que foi molecagem, outro falou que foi fuxico. Fosse o caso só do pai, qual é o pai que não vai, o filho que não vai defender um pai, sabendo que o pai não deve nada disso? Sim. Só por essa razão já merecia. E não é um pai qualquer, né? E não é um pai de milhões de pessoas. Ele é pai biológico daquela pessoa, mas o trabalho que ele fez, professor. Então o absurdo de você chegar, eu sei que eu acho que é um momento que de pressão até da própria meio jornalístico, de citar isso, falar de molecagem. Sim. Meu Deus do céu, onde que nós estamos? Por que aconteceu essas molecagens? Porque quem tinha o poder de fazer isso, que são os nossos senadores, deixaram a corda solta e está aí. Ontem, essa semana eu estive no auditório da OAB e eu gostei de um discurso de um jurista que falou o seguinte. Ele falou assim, foram lá e prenderam um judeu. Não tem nada a ver com o judeu. Não fui eu, judeu. Não tem nada comigo. Ou lá prenderam o vizinho cristão. Não, eu não sou. Eu sou cristão católico, não sou protestante. Amanhã me prenderam. Quem vai me defender? Então, assim, quando, infelizmente, eles polarizaram o país, né? Então dividiu o Brasil. Tipo assim, se você não concorda com o que eu falo, você é meu inimigo. Eu acho isso um absurdo, porque a democracia não é isso. A democracia é exatamente ao contrário. A política, né, é diálogo, é a essência da conversa, de ouvir. É a arte de dialogar a política. Transpor. Nós vemos, o Bolsonaro foi perfeito? Não, lógico que não. Jesus Cristo veio para a Terra, acharam que não foi perfeito, pois é. Agora, qual é o maior fruto do Bolsonaro? Deixou o país andar. Deixou um legado de seriedade. Deixou o país desenvolver. E o país rodou. Deixou seus líderes
Tanto é que os seus ministros, isso é inegável, todos eles tinham livre trabalho, livre desenvolvimento cultural, intelectual para eles fazerem. E todos viraram ou senadores ou deputados. Por quê? Prestaram excelentes trabalhos. Tecer aqui um pouquinho do que você falou da OAB, que virou uma vergonha nacional, né? Com exceções, com poucas exceções da OAB estadual, que houve alguns comentários dos presidentes, com toda a razão, mas de um modo geral é vergonhoso que quem tem que defender o que está escrito na nossa Constituição, tão omisso, inclusive com a declaração do ex-presidente ontem falando, ó, um tiro na nuca, quer dizer que aquele não pode prender. Não, mas se falar de dar um tiro como a dele, o próprio Alexandre de Moraes alegou que iam tentar matar ele, então tem que botar na cadeia. Não, a gente fala que ele não é a voz da OAB. Mas ficou quanto tempo lá dentro com o presidente da OAB? Mas onde é que está a voz do presidente atual também? Porque eu não vi, não conheço. Hoje nacional. É como o senhor colocou, está todo mundo acuado. Mas o cara, então, ele que sai do cargo. Eu não concordo. Se você ocupar um cargo, eu arrumei umas brigas aqui com o presidente da entidade, porque eu sabia que o nosso produtor estava sufocado por outro lado. É o preço agora, que se paga de ser líder, né? Então, ou sai fora, não assume. Se tu quer ser líder para pendurar quadrinho, dizer que foi presidente da entidade e não fazer nada em defesa, quantos advogados estão hoje aqui com problema por falta da defesa? As ameaças lá dentro de quando o cara aperta o cara para você fazer uma confissão, vem a intervenção, onde é que está? Então, por que você tem um órgão? Você não é para representar o representado? Se você não tem coragem, você está intimidado, está com medo, peça para sair. Com certeza. Eu penso dessa forma, né, professor? Tem uma frase de São Tomás de Aquino que fala assim, eu prefiro errar tentando acertar do que acovardar e não fazer. Não, só erra quem tenta fazer. Pronto. Você já viu alguém que não tentou fazer nada errar? É covarde. Então, eu tenho, na minha premissa, que só erra alguém que tenta fazer. E com certeza, 100% que tenta fazer, ele tenta fazer certo. Ele tenta fazer certo. O erro ele é imprevisível. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Agora, o que não faz parte do processo é o cara assumir a responsabilidade dentro de um cargo e não fazer nada para aquilo. A entidade não foi criada para isso. Exato. Infelizmente, né? Estão tentando calar as vozes que é a defesa da sociedade, que são os advogados. Mas aí que você vê o perigo que está desse jeito que está aí. Sim. Então, a falta de coragem de fazer o enfrentamento, saia do lugar, ou fecha a entidade, não existe mais o AB. Aqui nós estamos falando da OAB, e realmente está vergonhosa, a grande maioria das estaduais, principalmente a nacional, fecha a entidade. Por que tem que estar cobrando do advogado mensalmente ou anualmente, não sei como é que funciona, um valor X é obrigado a pagar, ou caso contrário, eu te tiro fora. Então quer dizer que você quer ter privilégios lá e você não faz nada daí para quem está te pagando aqui fora? Isso é em todas as categorias, né? A grande maioria. São todos os sindicatos que eram para defender as classes, grande maioria. Estão todos calados. Poucos realmente põem, quando a cara bater, quando você está dentro de uma entidade para você poder defender aquela pessoa que você foi lá para representar ele, né, professor Maurício? Muito bem. Olha, o papo é bom, né? Passa rápido. Já passou aqui 1 hora de conversa, né? Galvão, deixa as suas considerações finais com aquele jovem, com aquele pai, com aquela mãe que está lá do outro lado, que às vezes está sem esperança, né? Que às vezes está olhando tudo obscuro na sua frente, pela sua experiência, pela sua energia, né? Que é muito boa, por sinal, o senhor me moveu aqui, né? Eu tenho 48 anos de idade, eu fico... O meu desejo é, poxa, eu quero ter 67 com esse vigor, né? Essa vitalidade, esse vigor. Fala com aquele que está em casa agora, te assistindo e, de repente, precisa dessa palavra, né? De conforto, essa palavra de ânimo que o senhor pode trazer, como sua experiência, né? Com tudo que o senhor já produziu, que o senhor ainda sonha em produzir. Bom, professor, o que eu posso dizer para quem nos ouve, nos escuta, primeiro agradecer com certeza absoluta, porque se não tiver alguém nos ouvindo do outro lado, às vezes tem razão de ter um programa e a gente levar informações. Quando se fala em política, eu também, desde criança, eu via meu pai que gente séria não se metia em política. Então nós não podemos reclamar de quem está lá. Mas nós estamos aqui reclamando. Eu cheguei a um ponto da minha vida que meu currículo está aí, peço para qualquer um investigar ele dentro desse processo, e a gente não vê a sociedade fazer isso com quem está lá com o político. Eu me senti, sim, na obrigação hoje de dizer
da gente vir para a política, quando se resgatou, e principalmente aqui o nosso presidente Bolsonaro mostrou que é possível fazer gestão, é possível reduzir impostos, coisa que não está acontecendo, já 20 e tantos impostos novos, o aumento da alíquota nesse governo, as contas todas no vermelho. É possível administrar um país, é possível você dar um melhoramento de vida, com certeza absoluta, para os mais necessitados, porque quando se fala muito em social, não é para estar dando recurso, dinheiro igual está acontecendo hoje, para pessoas que têm condições de estar no trabalho e produzindo. Então se criou uma situação muito difícil. Então as pessoas de bem venham para dentro da política, assim, que se considerem de bem, mas que tenham currículo. Porque se considerar uma coisa, eu me considerar, mas meu currículo é feio, ou você, professor Maurício, você considerar, investiga essa vida, e você que é pessoa de bem, venha para dentro da política. Porque os que estão aí não querem representar a sociedade. A prova está aí. E para poder assinar a abertura de um possível impeachment, tivemos que fazer uma pressão a nível estadual, aqui no Mato Grosso, que acabaram assinando esse processo para entrar com o impeachment dos nossos 3 senadores essa semana. Veja se tem lógica. E nós somos um estado aqui muito conservador. Nós temos aqui 2/3 considerado hoje, seja lá o bolsonarista ou de direita, dizer, e por que essa negação de assinar? Agora, nós queremos que eles venham realmente para dentro desse processo e que vamos buscar as outras assinaturas e que defendam que tem que existir. Porque eu não concordo em perder a liberdade. Aí hoje querem levar uma culpa para taxação, o país está mal das pernas. Não, o país vem mal das pernas. E a gente tem levantado isso no Estado. A grande maioria do comércio fala que hoje está vendendo 25%, 30% a menos que vendia ano passado no mesmo período. Sim. E a taxação era para ter entrado ontem. Então o que eu peço a todos ali, primeiramente, vão às urnas votar. Que lá no dia de você votar, lá não tem distinção de rico com pobre, lá não tem distinção com negro com branco, lá não tem distinção com sulista ou com nortista, que tentaram criar tudo que foi confusão para a sociedade e brigar. E vai lá e escolhe a pessoa de bem, investiga a vida dele. Os que estão aí, alguns merecem votar, podem dar atenção que merecem. Acredito que o nosso cenário nacional hoje, 20% mereça continuar, ou seja na Câmara Federal, ou seja no próprio Senado. Agora, tem estados aí que não merecem nem o senador ficar de volta. Vocês investigam bem, porque se tivesse feito o trabalho que o Senado tinha obrigação de fazer, nós não chegaríamos aonde chegamos hoje com essa ameaça de nós vivermos num país socialista ou comunista, como já foi declarado ontem pelo tal desgoverno que está aí falando até dessa possibilidade de querer levar o país. Tenho certeza que a grande maioria da sociedade não quer. Então, o ano que vem é o dia de você escolher, escolha bem e uma representatividade grande, que com certeza absoluta é o dia que nós nos iguala a todos. É o poder de você eleger o seu representante. E vamos fazer parte disso, e vamos a essa luta. E se precisar, sim, nós vamos novamente às ruas, diretamente fazer a nossa manifestação, porque a lei ainda nos protege, ela não foi mudada, por mais que ela esteja sendo desrespeitada. E quero agradecer aqui, sim, professor Maurício, Odinei, enfim, ao programa Interligados, aqui essa oportunidade, porque nós temos que resgatar a nossa segurança jurídica de qualquer custo. E cada instituição, não somos contra nenhuma delas, mas cada uma tem que exercer o poder dado pela nossa Constituição e para nossas leis, e não deixar mais acontecer o que está vendo acontecendo no Brasil. Essa intervenção direta da Justiça, principalmente, aí dizer, dentro da nossa Suprema Corte, essa intervenção nos outros poderes, em especial no próprio Legislativo aí. Porque a Justiça nossa, lá em cima, com o nosso Executivo, estão mancomunados para levar o nosso país para o socialismo, e nós não podemos aceitar. Obrigado pela oportunidade, professor Maurício. Muito bem, esse foi o Antônio Galvão, 67 anos, um exemplo para nós, jovens ainda, para você que está começando a sua caminhada, uma palavra de orientação para você. Faça exercer aquilo que você tem de melhor, que é seu direito de votar. Obrigado, até o nosso próximo encontro.